brilha prosperidade, mais um dia aqui, terceiro dia de 21 dias, onde nós estamos falando sobre os segredos da prosperidade judaica. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante que não tem como se ausentar quando o assunto é prosperidade. Hoje a nossa palavra do dia é autorresponsabilidade, tá? E também é o nosso tema da nossa aula, onde a gente está dentro do pilar de saúde física e emocional, onde essa semana eu tirarei aí esses 7 dias para falar sobre a importância de cuidar do nosso físico e do nosso emocional. Hoje ainda nós vamos falar um pouquinho sobre emoções dentro do pilar autorresponsabilidade e como que os judeus levam isso a sério. Você vai entender aqui dentro de 7 minutos essa importância. Então, as emoções em relação à prosperidade vai se passar aí dentro de 3 principais pontos para nós analisarmos aí e tirarmos as nossas próprias conclusões dentro dessa análise. Que o primeiro que eles falam é você admitir ser aquilo que você é. Exemplo, admitir-se rico, por exemplo, é uma emoção também que você precisa ter. Qualidade das nossas ações. Então, a gente começar a vigiar e entender qual é a qualidade das ações que nós estamos tendo ao longo da nossa vida. E terceiro, é como lidamos no nosso dia a dia com as nossas emoções e as questões da vida. Então, a pergunta principal é: como estamos lidando com o nosso mundo? Ou seja, como estamos lidando com as nossas emoções internas? Como estamos lidando com nós mesmos? Tá? E aí, passa dentro dessa linha de alguns ensinamentos, 3 ensinamentos, que nós vamos analisar a partir de agora, que fala sobre autorresponsabilidade, para nós analisarmos o nosso mundo, ou seja, as nossas emoções, o nosso eu, para que a gente possa conseguir avançar dentro desse conhecimento, dentro desse ensinamento. Então, primeiro que eles falam é: nunca dependa de ninguém. Mas, gente, não depender de ninguém, ele não está dizendo para você não pedir ajuda, tá? Isso é ego. A gente está falando não depender de ninguém no sentido de emocionalmente não depender de ninguém. Já viu pessoas emocionalmente dependentes que precisam de outras pessoas para viver? Pessoas dependentes financeiramente, pessoas dependentes de mentalmente. Então, não depender de ninguém no sentido de você se entender com você mesmo, de olhar o seu mundo, as suas emoções, e isso vai também de acordo com o segundo ponto, que é tudo que acontece com você acontece para o seu bem maior. Então, olha a importância da autorresponsabilidade, de você entender que tudo que acontece comigo, tudo que acontece com você, acontece para o seu bem maior. Então, o que isso está querendo te mostrar? Qual é o ensinamento que tem por trás daquilo ali que tem acontecido? É você conseguir analisar isso, olhar e tirar isso para você. Por último, que é o terceiro ponto, é que pensamentos positivos. Precisamos estar atentos aos pensamentos positivos, porque existem pensamentos positivos que tornam a pessoa infantil. Nós vivenciamos aí a era onde as pessoas falam, não, motivacional, frases motivacionais que vão te levar para o próximo nível, sorrir para a vida, que a vida vai sorrir de volta. E aí, eles vêm nos alertar com esse ensinamento, como que esse tipo de atitude positiva pode se tornar infantil, olha isso, e irresponsável, a partir do momento que você não pega não confronta aquilo que você precisa confrontar. Ou seja, ele vai dizer que se você tem ali só ficar nesse tempo, nesse ritmo de sorrir para a vida, que a vida vai sorrir de volta, e não agir e não tiver ações em relação às situações, você começa a ter um comportamento positivo infantil, um comportamento positivo que vai te levar para a ruína. Porque eles vão dizer que o que te transforma e o que te faz crescer é confrontar aquilo que você tem de pior, tá? Então, o que nos faz crescer é olhar para aquilo que a gente tem de pior e confrontar aquilo. Então, nada vai mudar se você viver sorrindo para o erro.
Então, a pessoa tá lá com a vida toda problemática, cheia de coisas para resolver, e ela tá, não, vou sorrir para a vida porque a vida vai sorrir de volta. Vou só ficar nesse campo de infantilidade, de pensamentos, de frases positivas, mais de zero ação. Isso eles falam que é a própria ruína da pessoa. Porque a pessoa tem um pensamento positivo infantil que não consegue reagir a situações. Então, partindo desse princípio aí de entendimento, a gente vai olhar agora um ensinamento principal, que é justamente falar sobre o ego, tá? E o ego, ele vai se apresentar de duas formas aqui. Ele vai se apresentar, primeiro, ele vai se apresentar com aquela pessoa que se faz de coitadinha, culpa as pessoas, não assume suas responsabilidades. Isso também é ego, tá? Muitas pessoas acham que o ego é só como ele se apresenta da segunda forma, que é através da arrogância, da pessoa que se acha autossuficiente, aquela que critica, mas na verdade não. O ego, ele se apresenta de duas formas. Ele se apresenta tanto para a pessoa que é irresponsável, que não tem autorresponsabilidade consigo própria, ou seja, que se faz de coitadinha, que está sempre culpando as pessoas, que o mundo é errado, que todo mundo é errado, menos ela. E também a pessoa que é arrogante, que é autossuficiente e que critica. Então, o ego, preste atenção nessa frase. Quanto maior for o seu ego, mais distante você estará da prosperidade. O ego é justamente o que te afasta da prosperidade. Isso é um ensinamento assim que é um dos principais dos judeus, tanto que é o primeiro pilar na hora de cuidar das emoções, é justamente você conseguir cuidar do seu ego. Então, a partir de hoje, nós vamos vigiar o nosso ego, vigiar a nossa autorresponsabilidade, para que a gente consiga aí se manter próspero, mas com um pensamento positivo e com ações de resultados também, tá certo? Vejo vocês amanhã. Brilha a prosperidade. Mais um segredo aí dos judeus para a prosperidade. Até mais.